as imagens com as pesquisas nos dos pontos cotidianos, principalmente com foco no seu viés de pesquisa? Bem, são usos, né, como você já sugere na pergunta, né, existe uma multiplicidade de utilizações. Mas antes eu queria dizer a maneira, né, através da qual as imagens elas me interessaram, né, no cotidiano escolar. Na verdade, não é uma aproximação em razão de leituras, mas da minha própria experiência como professor em educação básica. Eu lecionei durante muitos anos, né, na rede municipal do Rio de Janeiro, e atento, né, sim, a algumas discussões, algumas elaborações. Eu já conhecia a professora Nilda Alves, por exemplo, né, laboratório de educação e imagem, e enquanto professor da rede e produzindo minha tese de doutorado, eu tive interesse em fazer fotografias na escola do município em que eu trabalhava. Então, na verdade, apesar de já ter algumas poucas leituras, né, conhecimento do trabalho da professora Nilda, mas foi especialmente em razão da minha experiência, da minha vivência como professor na escola pública, foi em função disso que eu comecei a procurar as imagens, né, e iniciei querendo fotografar os espaços, né. Então, essa era uma pretensão de uso, né? Utilizar a fotografia como um registro do espaço escolar. Então a gente está habituado a uma série de narrativas, né, a respeito da escola, e lecionando em uma escola pública eu queria utilizar a imagem, a fotografia, para pesquisar esse espaço escolar. E aí, assim, a minha primeira surpresa foi que, enquanto inicialmente eu queria apenas fotografar o espaço, né, assim que os alunos, né, eles começaram a me ver com a máquina, eles começaram a se oferecer como pessoas, né, que fossem também fotografadas. Então, inicialmente, o meu interesse era exclusivamente no espaço mesmo, não tinha nem interesse de fotografar, por exemplo, os personagens, né, não era uma intenção inicial. Mas vi que eles tinham uma enorme vontade, né, de que saíssem, né, na fotografia. Então, a partir, né, dessa situação é que eu começo de fato a me interessar mais, né, e procurar esses diversos usos, né, que basicamente são dois, né, a produção mesmo desses registros, né, que podem ser através de fotografia, filmes, né, filmar, talvez desenhar, né, dependendo de quem se propõe, né, isso. Mas também as próprias fotografias disponíveis sobre essas escolas, né, as imagens prévias, né. Então, quando eu comecei a lecionar, posteriormente, quando eu comecei a lecionar aqui na universidade rural, eu descobri que a universidade tinha um colégio técnico, né, o CETUR, um colégio de ensino médio, em Seropédica. E aí uma das primeiras iniciativas de pesquisa aqui na universidade foi procurar os registros de fotografias desses alunos, ex-alunos, né, de professores e de cotidiano dessa escola. E aí a minha surpresa, então, foi ver que existia uma memória oficial sobre tudo, né, uma pequena coleção de imagens guardadas pelo Centro de Memória da instituição, mas, por exemplo, registros assim, de datas comemorativas, né, um desfile de 7 de setembro. Não havia exatamente um interesse pelo cotidiano escolar. Imagens de adultos, sequer de professores, eram imagens de personalidades, autoridades assinando um documento. Só evento. Exatamente, uma memória oficial de eventos, né? E aí eu comecei, a partir daí, com essa trajetória então na educação básica, eu comecei a fazer pesquisas no setor com imagens, né? E aí procurando, digamos assim, essas outras imagens, né? Enquanto o Centro de Memória me oferecia um material muito reduzido de imagens do lugar, eu procurei identificar toda a produção de imagens que a escola, né,
faz de si, né, que seus personagens fazem. Né? Então comecei a olhar para as paredes, para o material escolar, quais são as imagens que são feitas no cotidiano dessa escola, com um registro desses personagens, com a pretensão de dizer alguma coisa sobre o lugar. Então, pichações, às vezes os cadernos. Então, eu comecei a elaborar alguns trabalhos com essa perspectiva, né? Ao lado dessas imagens oficiais da escola, quais são as outras imagens que existem, né? Então, de um lado, né, esses registros de fotografia guardados pelo centro de memória, e a partir disso, a produção de imagens fotográficas para encontrar essas outras imagens, né, que são feitas pelos jovens, né, na escola.